a rádio da sua comunidade. Bem, bom dia a todos. Obrigado pela presença aí dos colegas, professores, alunos, tá? Estamos dando sequência, um segundo momento aqui da palestra, o que são cidades inteligentes, ministrada aí pelo professor Dr. Luiz Satoru Oshi, do Instituto de Computação aí da UF. Bem, é um segundo momento, né? Dia 22, né? Ele fez a palestra direcionada para os alunos do curso técnico de meio ambiente e hoje retorna falando diretamente para os alunos do curso técnico de eletrônica. Bem, para demonstrar a importância desse momento aqui, chamo o coordenador do curso técnico de eletrônica, professor Tiago Tadeu Ribeiro Souza, para nos trazer aí algumas palavras aí, destacando aí a palestra do professor Satoru. Tiago Tadeu, as palavras com você agora. Bom dia a todos, alunos, colegas, professores. Bom dia, André, bom dia, professor Satoru. Obrigado pela presença e obrigado pela disponibilidade de estar aqui conversando com a gente, trazendo mais conhecimento e enriquecimento para os nossos alunos, né, e para todos nós, de uma forma geral. Bom, assim, o que eu queria destacar em relação à questão da importância até da temática, né, é o que a gente destaca, às vezes, com bastante frequência para os nossos estudantes, de que nós vivemos numa sociedade que vive aí em transformações e novos problemas são criados, novas situações são criadas, e a gente precisa dar resolução a esses problemas, resolução a essas questões, que muitas vezes parecem difíceis, mas a tecnologia está aí para nos assistir, né? Ela não está aí só para criar entretenimento, para a gente ficar usando drone, por exemplo, para tirar foto, fazendo imagens apenas para ficar bonito num vídeo, mas a gente pode usar todos esses recursos, né, de maneira bem proveitosa para resolver problemas do nosso dia a dia. A cidade cada vez vai aumentando, as cidades, problemas de mobilidade urbana, problemas de questões de saúde, questão ambiental, enfim, são problemas que existem e que a tecnologia está aí para nos assistir, né, e nos ajudar a resolver esses problemas, e de maneira muito brilhante, tenho certeza, a gente vai poder ouvir aí um pouco desses relatos ou dessas aplicações a partir da palestra do professor Satoru. Obrigado pela colaboração e pela disponibilidade, professor. Tiago, eu também quero te agradecer aqui, né, pela organização, né, e toda a atenção dada, né, para nós estarmos aqui hoje, tá? Vou chamar agora o professor Rogério Avelar, professor de informática do campus Guarulhos, tá? Para nos dizer aí, né, a importância desse evento para os nossos alunos. Professor Rogério, com você agora. Pronto, o microfone está ligado. Bom dia, André. Bom dia, professor Luiz Satoru, Tiago, aos colegas presentes. É uma satisfação estar falando aqui com cada um de vocês. E assim, eu acho que a contribuição que a gente pode fazer como um professor de informática, né, dentro do curso de eletrônica, é mostrar como que essa programação ela pode tornar os dispositivos, né, que nós estamos criando de forma mais interativa, inteligente, né? A gente trabalha com a parte, tem uma disciplina chamada linguagem de programação, onde, apesar de ser o curso técnico, a gente consegue fazer aquela introdução ao pensamento computacional, né, que nós chamamos, onde o aluno consegue visualizar as possibilidades de você criar uma autonomia por parte dos dispositivos, né, e até em específico, né, comentei com o André que seria bem interessante essa palestra, essa apresentação para os alunos, com um projeto que a gente tem lá, que é o do Engenhocas, né, onde a gente cria dispositivos criativos, né, deixa a criatividade dos alunos fluírem para eles poderem criar algumas engenhocas, né, automatizadas. E aí, fazendo um link com o que certamente o professor Luiz Satoru vai falar para a gente. Então, é um momento onde ele consegue, apesar de ser protótipos, né, criar, por exemplo, um protótipo de uma casa automatizada, onde, se você pensar em smart... É claro, a cidade inteligente é muito mais amplo, mas a gente reduz um pouco o escopo, onde ele pode, por exemplo, controlar a luz, a luminosidade de uma casa, ligar ou desligar a horta,
né, uma irrigação de uma horta. Então, assim, são coisas pequenas, mas que, se ele escalar isso, a gente vai ver exatamente o que vai ser mostrado na apresentação, né? Um outro protótipo que a gente está fazendo agora também é de uma estação meteorológica, né, pequena, pelo menos para colher dados, e futuramente a gente pensa aí de alguma forma integrar, né, com essas informações com campos, distribuir para a prefeitura, por exemplo, né? A prefeitura pode tomar uma ação frente a esses dados que estão vindo, né, dados que estão sendo coletados. Então, assim, é muito interessante, é um assunto que vai agradar tanto alunos como professores, né, e desejo aí uma boa apresentação, né, para todos os presentes. Obrigado. Professor Santoro, eu acho que o cerimonial aí, né, do coordenador do curso, né, técnico em eletrônica, do professor do curso, e para o senhor também, né, conhecer um pouquinho, né, do que é feito aqui e, de certa forma, criar esse vínculo aí, né, essa intimidade. Se bem que o senhor já esteve aqui no Campus Guarulhos, né, um evento, né, em 2017, e pelo que o professor Eduardo Shoa comentou ali no chat, vocês já estão combinando de voltar ano que vem, né? Bem, isso é uma brincadeira para te deixar descontraído. Bem, seja bem-vindo mais uma vez. Com a palavra agora, o professor Luiz Satoru Oshi. Uma ótima palestra aí, né, para todos nós. Fica à vontade, se encada. Ok. Bom, mais uma vez eu queria agradecer ao professor André Velasco pela intermediação, pela geração desse ciclo de seminário, né? Graças a ele que a gente conseguiu viabilizar essas apresentações. E os nossos agradecimentos aos professores do curso técnico em eletrônica, em particular ao professor Tiago Tadeu, ao professor Rogério, e aos outros docentes do IFF e estudantes que estão aqui. Tá? Vou apresentar aqui, então. Deixa eu ver aqui. Deixa eu só abrir aqui. Que tá. Vou colocar aqui em tela cheia. Vocês estão vendo aí o arquivo? Tá sim, tudo ok. Tá. Então, vamos lá. Como eu disse ao André e ao Tiago antes, uns minutos antes, nós preparamos essa apresentação de uma forma mais informativa pelo perfil dos estudantes, né? Apesar de que hoje em dia tem muitos garotos aí do técnico, que eu tenho certeza, já tem um conhecimento bem grande sobre esse assunto, mas para que todos possam acompanhar, nós optamos por uma apresentação mais informativa e menos técnica, tá? Mas os colegas professores, os estudantes que queiram saber mais coisas sobre isso, discutir coisas mais específicas, mais profundas sobre esse tema, sintam-se à vontade para nos procurar, tá? Que a gente tem o maior prazer de receber vocês aí, tá? Então, essa apresentação aqui, a gente deu um título aqui, o que são cidades inteligentes, tá? E esse ciclo de apresentação é apoiado pela FAPERJ, né, que é a Fundação de Ensino e Pesquisa aqui do Estado do Rio, tá? E dentro das atividades de alguns projetos nossos, tem como requisito cada professor anualmente fazer algumas apresentações em escolas públicas do Estado do Rio, no nível fundamental ou médio, ok? Bom, então vamos lá tentar falar sobre cidades inteligentes, o que é uma cidade inteligente, tá? Só iniciando, esse tema, como vocês já sabem, é um tema bastante discutido hoje em dia, é um tema bastante moda, né? E ele é estudado, ele é pesquisado não só
pela comunidade de computação, de engenharia, mas também de várias outras comunidades de outras ciências, tá? Então, obviamente, quando a gente quer fazer uma definição sucinta do que seja uma cidade inteligente, às vezes cria arestas, cria divergências, justamente pelo perfil heterogêneo de cada comunidade que aborda esse tema aí, tá? Eu vou procurar colocar algumas definições que são mais aceitas, tá? Por exemplo, a gente entende uma cidade inteligente como aquela que se propõe a criar novas formas de resolver questões que impactam a vida do cidadão, da população, de uma forma efetiva, sustentável e contínua, tá? E é super importante a gente ter a noção, ter a percepção de que uma grande parte das ações dentro desse contexto de cidades inteligentes são ações, são gestões descentralizadas, são aquelas que são nichos pequenos de comunidades, de bairros, de associações, de moradores ou de um grupo de pessoas com uma determinada afinidade que toma a iniciativa de criar, de desenvolver algumas tecnologias ou voltadas para diversos fins. Essas ações é que normalmente surtem mais efeito, são consideradas as mais eficientes. Então, essa palavra descentralizada no tema cidades inteligentes é muito importante, tá? Algumas outras definições que a gente pode colocar é de que uma visão sobre cidades inteligentes seria aquela forma de pavimentar caminhos ou novos caminhos para a transformação digital, de modo que este processo de desenvolvimento digital sempre seja colocado como uma aliada e não como um empecilho, não como um obstáculo no processo de desenvolvimento sustentável, tá? Então, tem que haver essa integração entre o lado de meio ambiente, de qualidade de vida e também junto com esse foco de transformação digital, tá? E, obviamente, a gente sempre se pergunta, num país desigual como o Brasil, o que seria uma cidade inteligente atualmente aqui, né? E, com certeza, no Brasil, em qualquer região, a gente teria alguns itens prioritários, alguns itens que a gente deve levar em conta, como qualquer outro país, qualquer outra cidade de qualquer país, mas que pelas características próprias do Brasil hoje em dia, com certeza, alguns itens seriam mais prioritários que outros, tá? No aspecto global, a gente sempre tem que levar algumas considerações quando fala em cidades inteligentes, como a questão da diversidade territorial, tá? A questão da governança para as cidades inteligentes, a comunicação, que é extremamente importante, né? E, obviamente, a gente tem que falar de infraestrutura, segurança pública, incluindo a segurança cibernética, que também cria muitas polêmicas de um lado e de outro, tá? Obviamente, a gente tem que falar em transformação da economia urbana, dos grandes centros urbanos, e tem que levar em conta a regulação, a legislação do município, do estado, do país, ok? E, obviamente, tem que falar dos impactos sistêmicos desse processo de digitalização nas grandes cidades, tá? Eu gosto muito de usar uma frase que é curta, mas que é abrangente, que é essa que está em roxo aqui, de que numa cidade inteligente, a gente sempre deve buscar tornar o presente e o futuro mais conscientes e mais efetivos que o passado. Eu acho que aqui resume bem as metas, os ideais de uma cidade inteligente, tá? E é importante, novamente, salientando que quando a gente fala de cidades inteligentes,
a gente não deve se restringir apenas à parte de desenvolvimento tecnológico, essa panaceia tecnológico, formados por veículos autônomos, câmera de segurança, fixos, imóveis, veículos autônomos de todo tipo, aéreo, terrestre, eletrodomésticos inteligentes, por exemplo, geladeiras que hoje possuem um sistema interno que te diz quando determinado item de consumo da família está em falta ou está acabando. Aí ele próprio faz novos pedidos desse item e, com isso, acaba deixando as pessoas que moram na casa livres desses compromissos, dessas tarefas aí. Obviamente, todas essas tecnologias são extremamente importantes. A cada ano, novas versões estão surgindo nisso, né? O Saulo, que está nos assistindo, acabou de falar que no Fantástico apareceu alguma coisa desse tipo ontem, né? Eu não assisti, mas parece que foi falado nessa tecnologia 5G, que está chegando aqui no Brasil também, e que, obviamente, traz uma série de avanços, de melhoramento em relação à versão 4G. Tá? Não somente no smartphone, mas também no uso de aplicativos de vários segmentos dentro de um centro urbano, dentro de qualquer comunidade. Tá? A gente pode olhar o conceito de cidades inteligentes localmente, olhando o que é prioritário em uma cidade, por exemplo, da Europa, e o que seria prioritário numa cidade, por exemplo, do interior do Nordeste ou do interior do Amazonas, aqui no Brasil, por exemplo. Tá? Para vocês terem uma ideia, alguns anos atrás, a Alemanha soltou uma carta à população que, após consulta aos moradores, eles colocaram no papel do que seria uma cidade inteligente para eles, para a realidade deles. Então, ele definiu a cidade inteligente como uma cidade agradável de se viver, uma cidade diversa, aberta, participativa, inclusiva, eficiente, neutra em carbono, isso aqui é super importante, competitiva, obviamente, e próspera, né? Aberta, inovadora, responsiva, sensitiva, segura e com liberdade. Bom, uma cidade que contempla todos esses itens aqui, com certeza ela vai se aceita como uma cidade inteligente em qualquer lugar do mundo, tá? Mesmo no interior, uma cidadezinha do Nordeste, porque já, com certeza, engloba todas essas prioridades de qualquer local, de qualquer cidade, de qualquer país, tá? E é importante notar que essa definição é super ampla e difícil de ser implementada em muitos lugares do mundo, tá? Mas que é a expectativa da população, é o nível de exigência do cidadão para tornar uma cidade inteligente. Tá? Por exemplo, nessa mesma carta, uma das prioridades dessa cidade da Alemanha era a preocupação com a inclusão de idosos no processo de transformação digital, garantindo a esses idosos o acesso de serviços de qualidade com uma infraestrutura digital muito boa. Tá? Obviamente, esse item é importante no segmento social, de inclusão social, em qualquer parte do mundo, mesmo no sertão nordestino, na Amazônia, ou qualquer lugarzinho do Brasil. Tá? Mas a gente claramente percebe que as prioridades, as necessidades maiores dos grandes centros urbanos aqui no Brasil são outras. A gente tem deficiências, carências básicas muito mais visíveis, né?
E são questões já tradicionais, históricas, né? Que o cidadão brasileiro há muito tempo sofre com essa carência, com essa falta de infraestrutura. Por exemplo, da parte da inclusão socioeconômica, a questão da saúde, qualidade de serviço de saúde, qualidade da educação, principalmente a educação básica, transportes, dizer, o tempo que o cidadão aqui no Brasil leva para ir da sua casa até o trabalho e do trabalho até a sua casa, o gasto que ele tem com isso, enfim, são questões básicas que devem ser colocadas como prioritária frente a outras questões que talvez uma cidade da Europa coloque como prioridade, tá? Ok? Falando um pouco de cidades inteligentes nos últimos anos e para o futuro, todos concordam, eu acho que concordam, que 2 itens devem ser considerados. O processo de transformação digital, que é irreversível, né? E a questão das mudanças climáticas, que a gente tem visto volta e meia, que a mídia coloca, algumas questões impactantes, né? Muitas negativas, né? Do que acontece, do que a mudança climática provoca em vários locais do mundo, tá? E sempre existe, no momento de a gente colocar alguma inovação como um benefício, isso sempre é polêmico. Por exemplo, a questão da segurança pública, a questão da vigilância nas zonas públicas, nas vias públicas de uma cidade, porque se por um lado isso ajuda os órgãos públicos de segurança, a polícia, essas coisas, a fiscalizar melhor e dar uma segurança maior para o comerciante, para o cidadão. Por outro lado, tem um risco de violar a privacidade pessoal do cidadão. Tá? Então, são questões polêmicas que isso dá um papo muito grande, aí, muito longo. Basicamente, resumindo, seria quando a gente fala em cidade inteligente, a gente sempre segue uma dessas tendências, uma ligada mais à tecnologia, à transformação digital, e outra colocando como tema principal o desenvolvimento sustentável, a economia sustentável, qualidade de vida do cidadão. Esses 2 focos, a gente percebe que não se excluem, apenas eles trocam a posição do protagonista quando a gente opta por um ou por outro, tá? Bom, eu vou parando por aqui, essa parte de definições polêmica também, muitas questões e muitos segmentos, e a gente pode, de repente, outro dia, voltar a campus presencialmente e fazer uma mesa redonda para discutir essas coisas aí, tá? Bom, essa é uma imagem que eu gosto de colocar, de que daqui a talvez uma década, o céu das grandes cidades, dos grandes centros urbanos, pelo menos muitos delas, tem uma coisa semelhante a essa imagem aqui, de céu povoado por muitos veículos não tripulados, né? Autônomos, tá? Que são esses robôs aéreos autônomos, ou popularmente conhecidos como drones, e que a gente vai ver nessa apresentação que, hoje em dia, ela já é bastante usada em muitos segmentos da economia, do dia a dia, e ela traz muitos benefícios, e alguns poréns também, mas traz muitos benefícios. Bom, vamos falar um pouco do nosso time aqui, no Instituto de Computação da UF, aqui de Niterói.
Cada grupo, cada segmento da computação tem o seu laboratório associado. No nosso, seria o nosso laboratório de inteligência computacional. Quer dizer, são pessoas que atuam na área de inteligência computacional, inteligência artificial, otimização, pesquisa operacional, computação de alto desempenho e outras áreas de pesquisa associadas, né? Que hoje em dia a gente percebe que, mesmo nos cursos de graduação, técnico talvez ainda não seja tanto, mas a realidade exige que o estudante tenha uma formação bem ampla, né, bem horizontal, né, obviamente não tão superficial, mas exige que o estudante que saia de uma faculdade, de uma graduação, já tenha conhecimento, por exemplo, se ele faz um curso de computação, que tenha conhecimento bom, tanto em computação, como em alguns setores da engenharia, da economia, da parte de engenharia industrial, entre outras coisas, tá? Ou seja, essa questão multidisciplinar é bastante valorizada hoje em dia, tá? A gente tem 2 laboratórios, um laboratório que a gente chama de raiz, onde estão os clusters, as máquinas. Esse laboratório não é para uso presencial, é para uso remoto, ou seja, você executa os seus trabalhos, faz simulação com seus programas, com seus softwares, remotamente, tá? Então, vários parceiros nossos do Brasil e do exterior fazem uso disso, e a gente também faz uso dos laboratórios desses outros parceiros, né? E o laboratório que a gente chama de Nutella, como o próprio nome diz, né? Seria um ambiente mais bonitinho, tá cheio de iMac, seria mais para reuniões presenciais entre estudantes, professores, ou para reuniões remotas, né? Através de videoconferências com parceiros, tanto do Brasil como do exterior, tá ok? Bom, na computação da UF, a pós-graduação, com mestrado e doutorado, é considerado atualmente um dos 10 programas de excelência do Brasil. A gente tem nota 6, onde o máximo é 7. Dos 10, o nosso programa é o mais jovem, é o mais novo, tá? E a gente espera que logo a gente consiga chegar ao topo com nota 7, tá? Só por curiosidade, os 10 programas de excelência atualmente no Brasil, segundo o ranking da CAPES, começando lá do Sul, seria a Federal do Rio Grande do Sul, a URGS, a PUC do Rio Grande do Sul. Em São Paulo seria a Unicamp de Campinas, a USP de São Paulo, a USP de São Carlos. Aqui no Rio seria a UF, a PUC do Rio e a COP Sistema da UFRJ. E mais para cima seria a Federal de Minas Gerais, a UFMG, e em Pernambuco, a Federal de Pernambuco, a UFPE. Tá? Esses são os 10 programas de excelência em computação. Bom, o nosso grupo tem membros internos, né, que trabalham conosco. Esses são, vamos dizer, os pesquisadores permanentes que atuam nesse tema. Eu estou falando do grupo desse tema de cidades inteligentes e computação verde, tá? Tem vários nomes aqui, tem vários colaboradores também, tá? E o grupo maior seria formado também por colegas, por parceiros de outras universidades do Brasil e do exterior, tá? Muitos deles são egressos, são ex-alunos de doutorado nosso, que hoje são professores ou são executivos de empresa, né? E vou citar alguns sêniores aqui, o Christian Pranz, da Universidade de Troyes, são nossos parceiros já há mais de 5 anos, o Talbi também, de Lille, da França, ele atua como orientador externo, trabalha em projetos com a gente, essas coisas todas. E tem pessoas muito jovens, como Elias, aluno do doutorado, que está trabalhando com a parte de drones aéreos, né?
enfim, vários aí. Tem alguns colegas sênior, como o Lucídio, que fez um pós-doc com a gente e já é professor há muito tempo na Federal da Paraíba, tá? E o professor Marconi, da UFOP, que foi até reitor da UFOP já, tá? Atua nessa área com a gente. O mais sênior e o mais famoso aqui é o professor Nelson Maculan, que é o professor emérito da UFJ, já foi presidente alguns anos atrás da Associação Mundial de Pesquisa Operacional, a AIFOS, tá? E outros nomes aqui. E, obviamente, a gente sempre está à procura de novos parceiros, tanto professores como estudantes. Então, a gente convida aí os colegas do IFF, de Campos e de outras regiões, que tenham interesse nesse tema, a colaborar com a gente, sempre são bem-vindos. E os colegas e os estudantes do curso técnico aí, vocês podem já começar a mexer com isso, se quiserem auxílio, tirar dúvida com a gente, ou de repente faz uma graduação aí no IFF com o professor André ou com outro colega aí, e de repente, se tiver interesse em fazer uma pós-graduação, começar a ingressar em projetos, são sempre bem-vindos aqui, tá? Bom, para quem não conhece, o Instituto de Computação da UF é formado por esses dois prédios, né, que tem uma vista bem bonita aqui na Baía da Guanabara, tá? Esse prédio do lado esquerdo é onde estão os gabinetes dos professores, a parte administrativa, e do lado direito são as salas de alunos de pós-graduação, laboratórios setoriais, laboratório de graduação e da pós, tá? Bom, o que a gente tem feito nesse tema nos últimos 2 anos? A gente tem atuado em várias áreas, feito vários convênios, por exemplo, convênio com a Petrobras, por exemplo, a gente tem feito bastante. Isso aqui é um evento no final do ano passado, no CEMPES, que é o Centro de Pesquisa da Petrobras, na Ilha do Fundão, que foi realizado um workshop Brasil-Portugal, dentro do tema transformação digital, ciência de dados, robótica e otimização, tá? E esses encontros são bem saudáveis para atualizar grupos, né, do Brasil e de outros países sobre esse tema de cidades inteligentes e áreas afins, tá? A gente apresentou o que a gente tem feito na ocasião, tá? E a gente também tem feito parcerias com prefeituras, tá? Mais com a prefeitura de Niterói. Isso aqui foi um workshop no ano passado, organizado pela Secretaria de Transporte e Meio Ambiente e também da Secretaria de Mobilidade Urbana. E foi bem interessante porque houve uma troca de metas, objetivos, de ajuda que tanto a universidade poderia dar para a prefeitura, como a prefeitura poderia passar os desafios deles em várias secretarias, tá? Uma outra atividade que a gente começou no início desse ano, em janeiro, antes da pandemia, foi que no estado do Rio se criou o Hub Rio. O Hub Rio é um centro de excelência em transformação digital e inteligência artificial, que engloba várias universidades, centros de pesquisa aqui do estado do Rio. Aqui são reuniões mensais do comitê gestor, com membros da UFJ, o Alberto é da Fiocruz, tem o pessoal do LNCC de Petrópolis, né, da UF e da PUC do Rio de Janeiro, tá? Bom, o que a gente tem feito em cidades inteligentes? A gente faz muitas coisas, e como o tema, um dos temas que a gente trabalha bastante é associar cidades inteligentes com inteligência computacional, tá? E inteligência artificial e inteligência computacional, tá? Porque os vários segmentos de cidades inteligentes, a gente acaba sempre tendo que envolver conceitos de inteligência computacional, inteligência artificial,
a parte de visão computacional, a parte de robótica, entre outras coisas, tá? Então, sempre a gente está falando em internet das coisas, cidades verdes, casas verdes, ambientes descentralizados, smart grid, a parte de robótica, aprendizado de máquinas, deep learning, esse tipo de coisa, tá? Então, tem uma conexão muito grande, uma dependência muito grande entre essas tecnologias aqui, tá? E quando a gente fala em cidades inteligentes, parece uma coisa distante, mas a gente tem uma conexão muito grande, por exemplo, com a parte de extração e distribuição de energias não renováveis, que ainda atualmente é a grande parte da energia aqui do Brasil, por exemplo, tá? São os derivados de petróleo, óleo e gás. E a Petrobras, no caso do Brasil, tem desafios gigantescos, que vocês do curso de eletrônica devem conhecer alguns, né? Tanto no processo de exploração, explotação, tá? Distribuição também, e que envolve também meio ambiente, impacto do meio ambiente, novas tecnologias, enfim. São problemas extremamente complexos, dinâmicos, que a gente tem que resolver de uma forma mais eficiente possível. E, por outro lado, falando em energias, o Brasil é um país extremamente beneficiado por outros tipos de energias menos poluentes, tá? Por exemplo, a energia eólica, né? O Brasil tem vento praticamente todo ano, principalmente no Nordeste e no Sul. Essa tecnologia está bem avançada. E um exemplo de tecnologia de ações descentralizadas é essa aqui, a energia solar fotovoltaica, que são essas placas, que cada família pode colocar algumas placas disso no telhado da casa para gerar a quantidade de energia necessária para o seu consumo, tá? A gente está vendo que as tecnologias existentes hoje fazem com que, depois de alguns anos, ele paga o seu custo de implantação, tá? E além de que traz uma série de benefícios para o meio ambiente, tá? Então, o Brasil é muito privilegiado por essas duas tecnologias de geração de energia limpa, tá? E a gente deve aproveitar isso e disseminar isso aí, tá? Aqui são algumas imagens de várias partes do Brasil, tá? Tanto da energia eólica como a parte de energia solar, tá? E vamos colocar aqui como um dos desafios, porque quando a gente vai falar de cidades inteligentes, o leque é tão grande que a gente pode ficar perdido e falar várias horas aí. Então eu resolvi escolher um segmento das cidades inteligentes, que é um segmento voltado à parte de logística e transportes urbanos, que traz vários problemas extremamente complexos, né? Mas quando a gente fala desse segmento de gestão, logística, planejamento nas grandes cidades, a gente acaba olhando para outros itens também, como a qualidade qualidade de vida na cidade, meio ambiente, a questão da poluição, dos vários tipos de poluição, a emissão de gás carbônico na atmosfera, a questão das energias limpas, por exemplo, nos veículos, nos maquinários, tá? Em vez de talvez usar energias não renováveis, usar energias renováveis. A gente acaba falando em veículos com esse tipo de combustível, né? Elétrico, gás, esse tipo de coisa. A parte da reciclagem, coleta de detritos do meio ambiente, enfim. Quando a gente toca num segmento, acaba se envolvendo com outros segmentos e acaba o processo de pesquisa ficando bem amplo aqui, tá?
Então, vou colocar alguns desafios nesse segmento aqui de transporte e logística. Uma coisa interessante e não tão custosas para a prefeitura, por exemplo, é a parte de mobilidade social. Quer dizer, dentro desse segmento de mobilidade social, a gente pode pensar como implementar um serviço de transporte público-privado para pessoas, para cidadão com uma limitação física, cadeirantes, por exemplo, idosos. E qual o custo dessa ação de desenvolvimento de novas tecnologias e aplicativos para isso, tá? A gente vai ver que essa questão é muito importante hoje em dia, porque a quantidade de idosos está crescendo muito mesmo aqui no Brasil, tá? Se você for em alguns bairros aqui do Rio, no Leme, Copacabana, você vê uma quantidade enorme de idosos, já que a qualidade, com essa qualidade de vida, com a tecnologia e com o avanço da medicina, as pessoas têm uma média de vida muito maior a cada 10 anos, tá? E isso traz à tona essas preocupações aqui, tá? Principalmente porque, principalmente aqui no Brasil, muitos idosos, muitas famílias que têm idosos não possuem carro próprio e têm uma série de dificuldades para levar esses idosos, essas pessoas que têm limitação física, para ir para o médico, para fazer tratamento de saúde, para ir para os hospitais, tá? Essa locomoção é complicada hoje em dia e a infraestrutura existente é muito pouca, é muito problemática, tá ok? Já existe em algumas cidades, principalmente do sul, sudeste, aqui é um exemplo de São Paulo, de a prefeitura colocar vans um pouco mais acessíveis para cadeirantes, mas são poucos, isso não acontece no Brasil todo, tá? E o que existe, o que a gente percebe, por exemplo, no estado do Rio, são alguns ônibus urbanos, alguns transportes de massa, que tem essa adaptação para transportar cadeirantes. Mas a gente percebe que esse tipo de serviço é muito deficiente ainda. E como melhorar isso? É possível melhorar isso, essas deficiências, sem ter um custo muito elevado para a prefeitura e para os órgãos privados e públicos. E o que falta é a vontade política de fazer isso aí, tá ok? E, principalmente, nesse momento de pandemia, a gente tem que incentivar muito os outros tipos de transportes individuais que são mais seguros nessa época de pandemia, mais saudáveis, como o uso e abuso da bike, tá? Mesmo as cidades brasileiras, como o Rio e Niterói, ainda não tendo muita ciclovia, hoje já é possível, por exemplo, colegas que saem do Rio, passam pelo aterro, pegam as barcas e chega a UF, por exemplo, na Praia Vermelha, através da litorânea, de bicicleta. E ele pode fazer o retorno à Zona Sul do Rio da mesma forma, tá? Então, se possível, a gente deve incentivar bastante isso e deve cobrar dos órgãos públicos o aumento dessas ciclovias, né? Principalmente na Zona Norte, Zona Oeste, por exemplo, que são menos privilegiadas, e com isso se evita utilizar por muito tempo o transporte de massa, como ônibus, trens, tá? E que nesse momento é extremamente importante para a segurança, para a saúde das pessoas, tá? Bom, bicicletas traz uma série de fatores positivos para a saúde também do cidadão, tá? Volta e meia a gente assiste programas com depoimentos de pessoas falando sobre isso, tá? Quem quer emagrecer, enfim, tá?
E outras ações que podem ser tomadas, principalmente, né, em pandemias, né, são, por exemplo, você compartilhar carros. Né? Aqui não seria o Uber Táxi, não. Seria você dividir o seu carro com colegas de trabalho. Isso também, além da economia, tem essa questão de segurança, de você evitar o transporte público, tá? Isso, e também o sistema de caronas, que é muito usado por estudantes em alguns lugares. Né? Aqui o carona seria um voluntário que não paga nada, mas que ele teria que se locomover a alguns pontos de parada de pessoas que têm carro que podem dar carona. Tem alguns algoritmos de otimização que a gente conhece bem, que o André Velasco conhece bem, que é o DAP, que pode ser adaptado para gerar esses sisteminhas que podem ser gerenciados por um smartphone, por exemplo. Tá? Isso são outros serviços já existentes também de compartilhamento. E um outro desafio seríssimo nas grandes cidades é o problema da coleta de lixo e do tratamento desses resíduos aí. Tá? Principalmente os lixos tóxicos, que a médio e longo prazo trazem tanto dano ao meio ambiente e, com isso, à qualidade de vida. Né? Isso é uma coisa extremamente importante que a gente tem que levar em conta. E, para o final, eu queria falar um pouco dessa parte de veículos não tripulados, que é extremamente importante também, que é popularmente chamado de drones ou VANTs. VANTs é veículo aéreo não tripulado. Tá? Tem uma série de vantagens. O drone, ele surgiu nos anos 80, mas a ideia do drone surgiu bem antes, durante a Segunda Guerra, numa inspiração não tão legal, né? Através de um tipo de bombas voadoras alemãs, mas tudo bem, isso aí faz parte da história. Tá? E quando a gente fala em drones, não quer dizer aqueles drones pequenininhos acoplados a controle remoto, não. Tá? Existem drones bem maiores com essas aeronaves, que podem transportar muitas coisas. Todos esses aqui são autônomos, ou seja, não precisa de tablet gerenciando ele, de controle remoto. Eles próprios têm um sistema interno inteligente, composto basicamente por câmeras com visão computacional, deep learning, machine learning, otimização, pesquisa operacional, enfim, várias tecnologias de ponta que são usadas para que o próprio drone ele gere os seus percursos de uma forma mais segura e mais rápida, evitando obstáculos, evitando, por exemplo, prédios, né? E também evitando áreas proibidas para tráfego aéreo. Tá? Então, aqui entra o que o Saulo comentou, de que parece que passou alguma coisa no Fantástico ontem, eu não assisti, o equivalente também a veículos autônomos, ou seja, veículos que não precisam de motorista, de piloto. Tá? Várias tecnologias são associadas a isso, com o uso de vários sensores, tá? Isso tem avançado bastante. E hoje o drone, a gente tem um interesse no drone autônomo, ou seja, esquece controle remoto, esquece esse negócio todo. Com um sistema interno inteligente, como eu falei, que ele próprio gere a altitude, velocidade e o percurso para ir de uma origem ao destino. Eu fiz questão de colocar exemplos pequenos para mostrar que esses drones autônomos, hoje em dia, são usados não somente por empresas de grande porte, mas também por empresas pequenas. Essa aqui é de uma padaria da cidade de São Carlos, no interior de São Paulo. Tá? E tem muitas aplicações de drone na área de segurança, na área médica, por exemplo. Volta e meia a gente percebe que os drones são hoje a melhor forma de você levar medicamentos, levar, por exemplo,
alguns órgãos que vão ser transplantados de uma pessoa para outra, porque eles são rápidos, eles andam em linha reta, não pegam o trânsito, o caos do trânsito das grandes cidades, são mais seguros, porque não colocam em risco nenhuma pessoa, tá? A tripulação, como helicóptero, por exemplo, é muito mais barato, tá? Enfim, tem uma série de vantagens em relação aos veículos tripulados, tá? Serviço de inspeção de redes elétricas, por exemplo, isso é muito usado. Aqui eu falo novamente, é muito mais barato, é muito mais rápido, muito mais seguro, porque não é tripulado, não coloca em risco de vidas humanas, tá? Área de petróleo, a Petrobras tem trabalhado muito com isso, trabalhando com drones aéreos, tá? Robôs aéreos, robôs terrestres ou robôs aquáticos. Aquático seria mais para inspeção de dutos, para checar se determinados dutos estão ok, se não estão precisando de reparos, tá? E, novamente, salientando, são mais rápidos, mais seguros, tá? E, óbvio, alguns acidentes acontecem, mas o impacto, a consequência desse acidente é bem menor, porque não coloca em vidas humanas, ok? Bom, vou passar um pouco reto, porque algumas coisas são repetitivas. Os drones autônomos são usados muito em vários países, tá? A Amazon trabalha muito com isso, a Google, tá? Empresas de correio, por exemplo. E no meio ambiente também, o fato do drone ter uma dimensão pequena permite que ele vá adentrar dentro de uma floresta desse jeito, fechado, que um helicóptero, até um veículo, não poderia, porque não tem estrada às vezes, entendeu? Então, tem uma série de facilidade para fazer serviço de inspeção, detectar incêndio, detectar desmatamento, várias outras coisas, plantações ilícitas, como a gente vai ver, tá? Então, mapear a floresta. Eu vou passar aqui meio rápido, senão o André vai me abortar aí a minha apresentação, tá? Dentro do meio ambiente é muito usado, áreas de preservação indígena, monitoração do que está sendo feito pelas florestas, desmatamento, enfim, tem uma série de aplicações também fora dos centros urbanos, tá? Para detecção e combate de determinadas pragas de insetos, tá? E checagem das áreas agrícolas, né? Isso é muito legal, tanto para inspeção como para detetização e para outros tipos E pelas várias câmeras existentes aqui de alta definição, eles conseguem, voando, detectar pragas, determinados tipos de doenças nas folhas dessas árvores, dessas plantações, de uma forma muito mais rápida do que botar vários funcionários para checar esse tipo de tarefa, tá? Ou seja, existem muitas vantagens. O pessoal novo talvez não conheça, porque eu acho que quase não se planta algodão, mas isso aqui é um algodoeiro. Na minha infância, no interior de São Paulo, tinha muito isso aqui, tá? E na área agrícola, tanto para detetizar, muita coisa. E grande parte desses drones são autônomos, tá? Com sistemas internos inteligentes, tá? E a gente vê muito isso, não só na região sul-sudeste, mas no nordeste também, tá? E a área de segurança é uma área que se beneficia muito com drones, tá? A mídia divulga muito isso, também o drone ajuda bastante, como nessa época de pandemia, tá? Como é que ele pode ajudar? Ele pode, por exemplo, a uma altitude razoavelmente baixa, medir a temperatura de uma população que está próxima, tá?
Isso é um serviço que não traz risco, é muito mais rápido que fazer a medição individual. Enfim, são vários benefícios que eles trazem. Voltando aqui à área de segurança pública, de pandemias, para levar medicamentos, tá? Aqui voltando à área de mosquitos, tá? Niterói, por exemplo, já faz uso, só que ainda com drones acoplados a controle remotos, tá? Muitos desses serviços pode ser bem feito com drones não autônomos, tá? Acoplar um tablet para gerenciar o voo do drone, tá? Mas muitos serviços em grandes cidades é muito melhor, muito mais eficiente fazer com drones autônomos, tá ok? Bom, Polícia Militar sempre acontece isso, para você localizar foragidos, por exemplo, é muito mais rápido, tá? Enfim, várias aplicações, por exemplo, numa zona rural, detectar plantações ilícitas. Isso aqui foi detecção de plantação de maconha, que feito com via terrestre ou com helicóptero, seria muito mais demorado e, no caso do helicóptero, muito mais caro, tá? E aqui pode ter várias pessoas que estão armados e que vão responder com tiros de fuzil à aproximação de uma aeronave, entendeu? E se o drone não tem tripulação, a gente tem também a vantagem desse risco de evitar risco de perda de vidas, tá? Enfim, a área de queimadas é muito usada. Aqui eu faço propaganda de Niterói novamente, que tem usado isso, tá? Ultimamente, dessas queimadas que houve na região centro-oeste, na Amazônia, foi usado alguns drones, mas foi uma pena que não teve essas aeronaves em quantidades que as brigadas de incêndio precisavam. Com certeza o tamanho das áreas queimadas seria bem menor. Por quê? Porque eles repassam as informações muito mais rapidamente para as brigadas terrestres ou aéreas, entendeu? Porque eles são muito mais ágeis e levam a imagem em tempo real para as centrais das brigadas e detectam o foco do incêndio no início, tá? E com isso as brigadas terrestres podem chegar muito mais rápido, tá ok? Isso foi usado por vários estados, mas não em quantidades, com frequências razoáveis, tá? E aqui no estado do Rio, vários órgãos de defesa civil têm usado isso aí, tá? Ok? Bom, aqui são várias fotos de queimadas também, e as tendências é que o número de drones vai crescendo de forma até exponencial, tá? 10 anos atrás, seria uma coisa absurda um texto desse tipo, né? Que a PUC do Paraná está abrindo uma pós-graduação focada em drones, né? Tanto a parte de robótica como a parte de software e utilidade dos drones. E essa aqui é a imagem que eu mostrei e que vai ser a realidade daqui a uma década, possivelmente, tá? Obviamente, o drone também tem os poréns, tá? Toda nova tecnologia traz benefícios, mas também tem o perigo do uso indevido, tá? Então, aqui é mais uma curiosidade, que o homem tenta levar a filha à força e usa drone para ficar bisbilhotando a ex-mulher. Tome cuidado com isso aí, tá? Bom, qual a nossa experiência nesse item, cidades inteligentes, drones, essas coisas? Nos últimos anos, a gente tem coordenado vários projetos, junto ao órgão de fomento, a FAPESD, CNPq, CAPES, tá? Nesse tipo de serviço, Smart City, nova tecnologia, melhorar serviços públicos, e esse Hub Rio, que a gente faz parte do comitê gestor, embora
criado este ano ainda, com a limitação dessa pandemia, a gente já tem projetos aprovados e em desenvolvimento pela FAPERJ no tema de Covid-19, tá? Do CNPq também a gente acabou de aprovar um projeto, também sobre Covid. Então, a cidades inteligentes tem um alcance muito amplo, tem muitos segmentos interessantes, não é só a parte de robótica, não é só a parte de engenharia, computação, e muitas áreas de área médica, área biológica, ciências sociais, educação, inclusão, tudo que você possa imaginar, tá ok? O nosso grupo também tem atuado bastante na divulgação dos nossos produtos, das nossas tecnologias, nos congressos. Esse aqui é o maior congresso, é o Congresso Mundial de Inteligência Computacional, que acontece em 2 anos. Teve um em 2018, aqui no Brasil pela primeira vez, onde a gente organizou um workshop de cidades inteligentes, foi super bem recebido. E nesse ano, quem está nesse grupo? Um bando de jovenzinhos, o mais velho sou eu. Esse aqui são ex-alunos nossos, a Thaís está terminando o doutorado agora em Barcelona, orientado pela Helena Ramarinho, que é uma das tops da área de meteorística e inteligência computacional de Barcelona, tá? E esse Congresso Mundial, esse ano, vai se realizar, se realizou em Glasgow, na Escócia, obviamente de forma remota, tá? É um dos congressos mais importantes de inteligência computacional e que foca também, tem um grande segmento de cidades inteligentes, cidades digitais, tá? A gente tem atuado bastante em outras conferências nacionais e internacionais. Por exemplo, isso aqui é uma conferência de computação de alto desempenho, onde a gente mostrou que muitos problemas de cidades inteligentes vale a pena resolver usando algoritmos paralelos, usando ambiente CPU e usando GPU, que são placas de vídeo de computadores, né? Fazer execução em ambiente GPU, tá? E outros congressos aí de inteligência artificial que a gente tem participado, tá? Ano passado, a gente organizou esse livro pela Springer sobre esse tema, cidades inteligentes, junto com aqueles 4 jovenzinhos lá, e teve bastante sucesso. Depois de 2 meses de lançado, a gente ficou super surpreso de ver que o número de pessoas que adquiriram a licença eletrônica do livro, para baixar o livro, foi mais de 4.600, quase 4.700 pessoas compraram essa versão eletrônica, que não é tão barato para o brasileiro, né? Porque o real é muito desvalorizado, mas isso aqui é no mundo inteiro, tá? No mundo inteiro, essa quantidade de pessoas compraram em 2 meses. E a gente está trabalhando bastante, por exemplo, esse menino, o Vitor, que também ajudou nesse livro, ele fez um pós-doutorado com a gente há 2 anos atrás, e no ano passado apareceu uma reportagem da FAPERJ sobre o trabalho dele de pós-doutorado, que a gente orientou, a energia do futuro em busca de sociedades e redes inteligentes. Foi bem legal isso, teve entrevista, e quem tem interesse nessa parte de energia limpa, energia do futuro, isso aqui está disponível ainda no site da FAPERJ, tá? Bom, como eu falei, nesse segmento de logística e transporte, um dos grandes desafios hoje é o tempo que o cidadão perde para ir da casa dele até o trabalho e do trabalho para a casa dele. Tá? Às vezes ele tem que pegar trem do subúrbio, tem que pegar vários ônibus, todos cheios, ou às vezes o ônibus não passa toda hora. Enfim, uma série de deficiências nessa área de transporte das grandes cidades que a gente percebe. Ou seja, como tentar suavizar, reduzir esse impacto negativo. A gente tem ideias, e essas ideias podem ser implementadas facilmente por todas as prefeituras, tá? Incluindo aí de Campos de Goytacazes, tenta sensibilizar o prefeito de vocês,
Tá? Então, essas questões de logística, transporte, tanto o IFF aí de vocês, a gente pode dar o apoio em vários segmentos, pode melhorar a qualidade de vida dos serviços públicos aí de Campos de Goytacazes ou de serviços privados das empresas que estão aí, tá? Tem muita coisa que pode ser feito. E um dos grandes parceiros nossos é o pessoal do IME, do Instituto Militar de Engenharia, que eles trabalham muito no desenvolvimento de robôs aéreos, terrestres e aquáticos, principalmente aéreos. E a gente fica nessa parceria mais com a parte de desenvolvimento de software. É o grupo do Paulo Rosa, que fez mestrado e doutorado no Japão, ele é de Pernambuco, em robótica, e é um grande parceiro nosso. Ou seja, o grupo do Paulo é mais parte de robótica, de engenharia mesmo, de construir robôs, tá? Eles participam anualmente de campeonatos mundiais de robôs, sempre são muito bem classificados, ou seja, de robôs terrestres, né? E também, esse ano, a gente está entrando também nessa parte de robôs aquáticos, principalmente para atender a Petrobras, tá? Então, aqui são alguns itens importantes no processo de desenvolvimento de robôs, como a parte de monitoramento. André está dizendo que eu estou estourando o tempo. Vamos tentar colocar, André, eu vou dar uma corrida aqui no final, tá? Quem tiver mais interesse nisso, me procura, pessoal, tá? Lembrando que esses robôs, a gente tem interesse em robôs autônomos, como um carro autônomo, sem motorista, tá? Então, a gente tem que colocar uma tecnologia de ponta dentro do drone, principalmente a parte de visão computacional, sensores, a parte de inteligência, aprendizagem de máquina, deep learning, etc, etc, tá? E tem que tomar cuidado com o grau de autonomia, porque o robô tem vários tamanhos, vários pesos, e também tem a questão de recarregar a bateria dele, tá? De tempos em tempos, tá? Obviamente, cada um tem os prós e contras. Essa aqui é a estrutura de um robô com várias hélices. Enfim, eu vou passar isso um pouco reto, embora... E aqui, quando a gente fala em Deep Learning, a gente, obviamente, está falando de redes neurais, não com uma camada, mas com várias camadas ocultas. Obviamente, eu acho que vocês de curso técnico ainda não viram isso, mas não é difícil isso não, tá? Isso é parte de inteligência computacional, tá? Que a gente trabalha muito, que o André Velasco, o professor André Velasco também trabalha bastante. Eu vou só, para terminar, André, eu vou dar esse exemplo feito pelo pessoal do IME, de vigilância através de robôs aéreos autônomos, tá? Então, vamos supor que esse prédio aqui seja uma área restrita, que só as pessoas autorizadas, que os veículos autorizados podem adentrar aqui, tá? Ok? Então, tem um robô já, tem vários robôs aqui no teto e um fazendo a vigilância, tá? Aí, de repente, aparece um carro adentrando essa entrada aqui, que é restrita, que é limitada, tá? Aí ele tem que fazer a checagem, tá? Então, ele tem que fazer a abordagem para ver se ele tem autorização para ingressar nesse setor restrito. E, tendo ou não, ele vai mandar essas informações para a área de segurança, que vai bloquear ou não esse veículo, tá? Mas um ataque numa área restrita pode ocorrer com um veículo ou com vários veículos, tá? A gente pode pensar nisso, um segundo veículo fazendo essa invasão aqui. E a gente pode pensar que os invasores são drones aéreos também. Então, teria que ter a abordagem, a checagem de drones para outros drones, tá ok? Ok? Então, são aplicações na área de segurança, na área de segmentos de transporte que a gente visa aí, várias coisas aí. Bom, isso aqui eu acho que vocês ainda do curso técnico ainda não viram, mas eu vou tentar mostrar o que são algoritmos inteligentes,
como redes neurais, algoritmo genético, programação genética. Eu vou tentar explicar o que são esses algoritmos inteligentes em 30 segundos através de uma ilustração, tá bom? Olha aqui, pessoal, isso aqui, os professores, eu acho que já estou careca de ver isso aí, mas talvez os estudantes, muitos de vocês já ouviram falar de redes neurais, de algoritmo genético na TV, na Rede Globo, mas vocês nunca viram como é que eles funcionam. Então, eu vou tentar explicar através de uma ilustração aqui como é que redes neurais e algoritmos genéticos trabalham. Vamos supor que cada um de vocês, estudantes, seja deixado num ponto aleatório aqui dessa região montanhosa que ninguém conhece, tá? Sei lá, no Alasca, sei lá, alguma coisa. Vocês nunca foram, então vocês não conhecem nada dessa região. Então, cada um de vocês são deixados em pontos aleatórios aqui. E qual é o desafio? Qual é o jogo? O jogo é o seguinte: ganha o jogo quem encontrar o ponto mais baixo dessa região montanhosa, tá? No menor tempo possível. Aí, quando você achar que você está no ponto mais baixo, você manda uma mensagem pelo teu celular, alguma coisa, e fala, pronto, cheguei. Aí, se você chegou no ponto mais baixo antes que todo mundo, você ganhou o jogo, ok? Então, vamos lá. Isso está associado com uma coisa que vocês sabem, ou seja, região montanhosa tem esses pontos altos e baixos. Então, vocês podem olhar isso como uma superfície de uma função matemática, com vários pontos de mínimo local, máximo local. Por exemplo, um ponto aqui em cima do morrinho, aqui seria um ponto de máximo local da função. Eu acho que isso vocês já viram, né? Espero. É onde a função tem o maior valor, tá? Bom, então uma função contínua, ele pode ter uma curva desse tipo aqui. Aqui está em 2 dimensões para facilitar. Se um de vocês, nessa região montanhosa, é deixado aqui em cima do topo do morro, e o teu objetivo é encontrar o ponto mais baixo, o que você vai fazer? Você vai para uma direção de descida. Você vai descer esse morro para cá ou para cá, em 2 dimensões, tá? Bom, aí a lógica é você ir descendo, tá? Quando você chega no fundo de um buraco, vocês, estudantes, já tiveram no fundo de um buraco na vida de vocês? Literalmente. Bom, quando vocês estão... o André está dizendo que estuda a função no primeiro ano do ensino médio. Maravilha. Então, isso aqui é uma função, tá? O que eu quero dizer é que eu codifiquei essa região montanhosa como uma superfície de uma função contínua, tá? Então, vamos supor que um de vocês seja deixado no topo desse morro aqui. Se o objetivo do jogo é encontrar o ponto mais baixo, você não vai subir, você vai querer descer, ou para cá ou para cá. Aí você vai descendo. Quando você chega no fundo de um buraco, o que acontece? Qualquer movimento que você faz, andando para frente, ou voltando para trás, ou andando de lado, para a direita ou para a esquerda, você permanece no mesmo nível ou começa a subir. Senão você não estaria no fundo de buraco, concorda? Tá? Então, os algoritmos comuns, que a gente chama de algoritmo guloso ou míope, quando ele chega no fundo de um buraco, qual é a reação dele? Ele fala, bom, se qualquer movimento, em qualquer sentido, eu vou para um local igual ou pior do que onde eu estou agora, então eu vou parar aqui e vou esperar aqui, tá? Ou seja, ele aciona o critério de parada do algoritmo dele, tá? Ok? Bom, esse é o algoritmo comum. Agora, o que os algoritmos inteligentes, tipo redes neurais, algoritmo genético, programação genética faz? Quando ele percebe que o problema é difícil é quando você tem várias montanhas e, com isso, vários declives, vários buracos aqui, tá? Ok? Que fica difícil você encontrar a montanha mais alta ou o buraco de maior profundidade, tá?
Então, nesses problemas complexos, o que esses algoritmos inteligentes, redes neurais, algoritmos genéticos faz? Ele fala assim, bom, se essa função tem milhares de mínimos locais ou máximos locais, eu não vou parar no primeiro, porque no primeiro buraco, eu chegar no menor valor da função vai ser muito difícil, tá? Então, o genético redes neurais, ele tem ferramentas que permitem ele escapar desse buraco intermediário aí, subir o morro, tá? Quando ele está subindo o morro, ele está aceitando solução pior, porque o lance dele é encontrar um ponto mais baixo. E quando você está deixando ele subir o morro, você está aceitando solução pior. Mas depois de um certo tempo, ele pode voltar a descer e encontrar um buraco de maior profundidade. Entendeu? Ok? E essa é a diferença básica entre um algoritmo comum e um algoritmo inteligente. Por exemplo, redes neurais, algoritmo genético. Ok? É isso que ele faz. Os algoritmos inteligentes, ele não para no primeiro mínimo local da função. Ele deixa o cara subir, mesmo sabendo que ele está piorando, na esperança de ele encontrar um outro buraco de maior profundidade. O algoritmo comum, por que ele para aqui? Porque ele tem uma visão míope. Ele só consegue enxergar próximo dele. E se você analisar a função nesse pedacinho aqui, realmente ele está no melhor ponto. Tá? Está no ponto mínimo. Tá? É o mínimo local. Por isso que tem esse nome local. Por isso que o guloso é chamado de míope, porque a visão dele só permite ele enxergar próximo. Mas se ele tivesse uma visão raio-x, que atravessasse isso aqui, fala, pô, lá do outro lado parece que tem um lugar bem melhor, tá? Aí, isso que o genético e redes neurais fazem, tá? Quando você estuda deep learning, machine learning, essas coisas. Aí você desce e você tem uma esperança maior, tá? Então, eu fiz isso com os estudantes de pós-graduação, falei, vamos fazer isso na prática. Isso aqui é a Pedra Bonita, e aqui no fundo, aqui é a Pedra da Gávea, a gente adora fazer trilha, vocês estão convidados a fazer trilha. Quando o professor André convidar vocês para visitar nosso laboratório, aí, bom, daqui todo mundo saiu do mesmo lugar, mas poderia cada um sair de um morro aqui, tá? Aí o objetivo é o quê? É encontrar um ponto mais baixo. Então o pessoal foi, uma grande parte achou que era por aqui, foi descendo. Aí muitos chegaram no fundo do buraco lá e pararam, falaram, daqui eu acho que a gente está no ponto mais baixo. Mas sempre tem aqueles teimosos, esse japonesinho é teimoso pra caramba, e essa moça também, fala, pô, eu vou subir o morro porque acho que do outro lado tem um lugar mais baixo. Então, eles estão adotando o critério das meta-heurísticas, dos algoritmos genéticos das redes neurais, entendeu? Seria mais ou menos isso. Resumindo, você tem a curva de uma função aqui, o algoritmo tradicional, para encontrar o mínimo da função, ele para no primeiro mínimo local, no primeiro buraco. Só que o problema complexo tem milhares de buracos intermediários, tá? E é muito difícil, na primeira tentativa, você chegar no melhor, entendeu? O que a genética e redes neurais fazem é analisar vários buracos intermediários. Então, a chance de ele chegar aqui no melhor, a chance é muito maior. Tá entendendo? Então, seria isso. A parte de inteligência computacional, ele analisa vários buracos intermediários. Bom, se você falar, bom, e se eu quero encontrar o máximo da função e o mínimo da função? É a mesma coisa, tá? Você tem vários topos aqui com várias altitudes e você não para no primeiro topo, tá? Ok? Ou seria fazer um espelho disso, porque achar o máximo é a mesma coisa que encontrar o mínimo da função oposta. F de x, trocar por menos f de x, tá? Ok? Pessoal, eu estou falando de algoritmo, mas algoritmo, simplificando em 10 segundos,
Algoritmo seria uma fase anterior ao seu programa, entendeu? Por exemplo, você quer sair da sua casa e chegar ao Instituto Federal Fluminense, Campo de Guarulhos, porque você tem uma prova, você quer chegar o mais rápido possível, sem gastar muita grana. Então você fala, eu posso pegar minha bike, ir por essa rua, ou posso ir por outra rua, eu posso pedir uma carona para minha mãe, para o meu pai, para o meu amigo, eu posso ir andando, eu posso pegar um ônibus. Então você tem várias alternativas, entendeu? Então, o algoritmo da sua cabeça seria, usando a sua prática e usando a grana que você tem, assim, qual é a melhor estratégia, qual é o melhor trajeto para sair da minha casa e chegar ao Instituto Federal Fluminense a tempo de eu pegar a prova. E sem gastar mais que R$5, sei lá. Tá? Esse seria o seu algoritmo. Tá? Então, você já está fazendo um algoritmo eficiente, porque baseado na sua experiência, você está falando, não vou passar por aquela avenida que é super congestionada, tá? Eu não vou de carro porque eu vou gastar gasolina, eu quero pegar o carro do meu pai e da minha mãe só no fim de semana, que eu vou levar a namorada ou namorado e ele não vai emprestar o carro 2 vezes. Enfim, todas essas questões você define na hora de bolar o teu algoritmo. Então, o teu algoritmo é o passo a passo das ações que você vai fazer, tá? Isso você codifica lá e joga, e você implementa usando um programa, Python, linguagem C, tá? Qualquer coisa que você faça fazer. Eu não sei se você já tem linguagem de programação, mas... Então, o algoritmo é aquele esqueleto que você que você monta qual estratégia para ir da tua casa até a UFF. Você pode ter pego uma estratégia, no meio do caminho você fala, putz, tem uma barreira aqui, essa rua está fechada, não pode passar nem de bike. Entendeu? Então, você tem que refazer a tua estratégia, o teu algoritmo, fala, bom, eu estou aqui preso, qual a área de escape daqui para chegar mais rápido até o meu destino, entendeu? Então, o algoritmo é esse esqueleto que você monta antes de você escrever o teu programa, tá ok? Não sei. Isso para quem nunca viu algoritmo. Bom, então, por exemplo, tem muita gente no nosso grupo que está fazendo o algoritmo para gerar trajetória de drones aéreos, tá? Autônomos. Então, normalmente esses problemas são difíceis porque eles têm várias metas. Você tem que atender a demanda de vários clientes no menor tempo possível, gastando a menor quantidade de bateria. Por quê? A bateria, como eu falei, depende do peso do drone. Então, de tempos em tempos, você vai ter que recarregar a bateria. Por exemplo, esses pontos verdes são pontos de recarga, tá? Qual a altitude que você vai ter, a velocidade que você vai usar, tá? E esses vermelhos são obstáculos. Pode ser prédios ou pode ser locais que você não pode andar, tá? Então, baseado nisso, cada drone vai gerar uma sequência de visita aos clientes. Esses cinza aqui são os clientes que você está visitando. Está entregando produtos ou está coletando produtos dele. Tá? E, de tempos em tempos, você tem que parar no verdinho para recarregar a bateria. Tá? Então, como fazer isso? Atender todos os clientes no menor tempo possível, tá? Atendendo a limitação do consumo, definindo qual velocidade em cada trecho, tá? Ok? E várias questões assim. E, finalmente, para quem não conhece Niterói, pede para o professor André Velasco trazer vocês aí um dia, depois da pandemia, para conhecer nossos laboratórios, que a gente, se vocês tiverem afim, leva vocês para pegar uma trilha. Esse aqui é o Costão, esse aqui é o Parque da Cidade. O André vai com vocês voando nisso aí, se cair, a culpa é do professor André. Brincadeira, tá? E os professores, alunos, aí do curso técnico, eu quero fazer faculdade rápido,
aí no UFF, mas durante a faculdade já começa a fazer pesquisa, pessoal. Já entra em contato, fala, eu quero fazer pesquisa, quero desenvolver algum produto aqui, eletrônica. E aí você faz a pós-graduação em 1 ano e meio, venha fazer aqui, você pode pegar um professor daí do UFF para ser um orientador externo aqui nosso, tá? Então, isso é bom para os professores daí. Quiser fazer um doutorado, a gente manda vocês para fazer um doutorado na França, a gente consegue bolsa para vocês. É uma experiência de vida muito boa, entendeu? E na Europa, Estados Unidos, vários tipos de doutorado. O pessoal da área exata, ainda o Brasil não financia o mestrado, a pós-graduação, mestrado no exterior. O doutorado você faz fácil. E se você faz o curso técnico aí em eletrônica, aí em Guarulhos, você já tem uma base muito boa, cara, porque esse curso é muito bom. Então, a faculdade aí no UFF, ou na UF, ou em algum lugar, você vai tirar de letra. Mas na faculdade, no segundo ano, já começa a procurar um professor, falar, eu quero fazer iniciação científica, que é a pesquisa, entendeu? Se tomar cuidado, o seu trabalho final da faculdade já é quase uma tese de mestrado, entendeu? Faz o mestrado rápido e depois a gente manda vocês fazer o doutorado no exterior com bolsa para vocês. Ok? André, se tiver 2 minutinhos... Tem sim, lógico que tem, professor Satoru. Bem, então, estamos todos, né, encantados aqui. Tem várias perguntas aí com participação dos ouvintes no chat. Enquanto eu coloco o vídeo aqui, dando uma lida aí, que a gente retorna já respondendo as perguntas, tá? Tá legal. Vamos lá. Pessoal, o primeiro vídeo é um vídeo nosso, é um desenho animado que a gente fez 2 anos atrás com alguns parceiros da França, tá? Imaginando como é uma cidade inteligente. E o segundo é uma aplicação da área médica de Bob. O segundo vídeo é uma aplicação bem interessante, é um vídeo público, tá? Para salvar vidas. Pessoas que teve um infarto num lugar longe do hospital. Pode passar o vídeo aí. 112 operator, what is your emergency? It's my dad. I think he had a heart attack. Please help. He's not breathing anymore. Please stay calm. What's your name? Joanna.
Good. Joanna, we've got your location. The ambulance drone is on its way. Remove his top shirt to uncover his torso. Okay. Great. Can you go to the nearest exit? The ambulance drone is almost there. Okay. I'm outside. I'll be talking through the drone now, so you can put down the phone. Now please pick up the drone and bring it to your father. You're doing great. Okay, pull the green lid. Now place the pads on your father's chest. Good, I can see that the pads are properly applied. Joanna, please stay clear of your father. We'll take it from here. Ficou sem som, mas tem a tradução aí em cima, embaixo do vídeo aí. Tem a legenda, acho que vocês conseguem acompanhar. Folding into a very compact position. The drone essentially becomes a flying toolbox for your emergency supplies. Using advanced production techniques such as 3D printed microstructures and carbon fiber frame construction, we were able to achieve a very lightweight design. Our iterative process using design sketching, laser cutting, and CNC milling allowed us to rapidly visualize our ideas. The result is an integrated solution that is clear in its orientation and friendly in appearance. Let's use drones for a good purpose. Let us use drones to save lives. É isso aí, pessoal. Professor André. Eu acho que eu estourei um pouco o tempo também. Tá ótimo. Vamos para as perguntas então, professor Satoru. Vamos lá. O seu show, acho que quer fazer uma pergunta aí. Liberou a câmera. Seja bem-vindo. Bom, gente, não só dar os parabéns ao Satoru, como sempre, muito didático, né, muito motivador, né? Isso aí, dizendo que todos serão, que quiserem vir para Niterói, serão muito bem-vindos, né, tanto na UF, né, quanto nas trilhas, né? Valeu, gente, ó, parabéns a todos aí. Valeu, obrigado. Vamos lá, André. Satoru, vamos começar. Vamos lá. Professor Diego fez uma pergunta aqui, né? Se existe viabilidade de transformar uma cidade do interior com menos de 10 mil habitantes em cidades inteligentes? Diego, existe sim, claro, é totalmente viável isso aí. E até bom você fazer essa pergunta, porque normalmente cidades pequenas com 10 mil, 20 mil habitantes, principalmente se não tiver uma cidade grande por perto, essas cidades, a população, o cidadão dessa cidade, que se ressentem mais das infraestruturas necessárias para ter uma boa qualidade de vida, né? Tanto na área de saúde, transporte, educação, essas coisas.
E é possível, sim. Vou citar só um exemplo. Isso é até estranho falar, talvez, na Europa, mas no Brasil tem muitos lugares ainda aqui, rurais, que não têm acesso à energia elétrica, por exemplo, né? Então, é uma coisa muito complicada. Em cidades pequenas assim, uma das coisas boas para você gerar sua própria energia, ter um custo inicial de implantação, é você colocar no telhado da sua casa, da família, algumas placas solares que, obviamente, precisam de um certo investimento, mas que depois de 1 ano, 2 anos, com certeza ela se autofinancia, entendeu? E mesmo cidades que já tenham isso é muito usado, por exemplo, no meio do mato e no Alasca, essas coisas todas, tá? E mesmo que a cidade já tenha uma rede elétrica, às vezes o ganho da família não permite que você coloque muitos eletrodomésticos, geladeira, TV, ar-condicionado, essas coisas aí. E esse gerador, através da energia eólica, é super vantajoso depois de algum tempo, entendeu? Ela se paga depois de alguns anos e é super importante. Outra questão em cidades pequenas, Diego, é o seguinte: se essa cidade pequena tiver algum sinal de alguma operadora de celular, você pode pensar em essa comunidade, essa cidade, criar aplicativos que façam uma interação muito mais ágil, muito mais eficiente entre essa cidade, entre a comunidade e os órgãos públicos, médicos, polícia e outros setores das cidades maiores, mais próximas, entendeu? Então, evita, por exemplo, do cara, às vezes, pedir o carro emprestado, pedir para alguém levar alguém doente da família para uma cidade grande, já que esperar a ambulância chegar é um negócio sério, e lá ele fica perdido, vai no primeiro hospital, o primeiro hospital está cheio, não tem vaga. Isso em grandes cidades acontece. Isso é um crime que eu acho. O coitado não tem dinheiro para pagar táxi, essas coisas, e na cidade ele fica de madrugada rodando de um hospital, de um pronto-socorro para outro, à procura de vaga para internar pessoas que estão passando mal, entendeu? Então, tendo um aplicativo conectado à gerência de vários hospitais públicos, por exemplo, você consegue uma coisa muito rápida, ágil, e evita esse negócio do cara chegar na cidade, sair da cidadezinha, chegar na cidade e perder muito tempo, entre aspas, com risco de agravamento do problema de saúde e até perda de vidas, tá? Tem muitas, e você fala, mas esse aplicativo é muito complicado. Não é, cara. Eu faço parte do comitê de especialistas da FINEP. FINEP é o órgão tipo CNPq, CAPES, que depois os professores podem explicar para vocês. FINEP é um órgão do governo que financia projetos de vários tipos de empresas, até de pequenas empresas com 5, 6 funcionários, mas que eles tenham uma ideia boa. Você se junta a uma universidade, por exemplo, o IFF de Campos, e você consegue pedir 500 mil, 600 mil para desenvolver um produto, que pode ser um aplicativo desse que eu falei, tá? Para você ter uma ideia, por exemplo, agora saindo da sua pergunta, Diego, uma coisa que eu vi nesse último edital da FINEP, você sabia que a biometria mais eficiente do mundo não é da íris, nem dos dedos. A biometria mais eficiente que existe no mundo, que está
pouco divulgado, pouco desenvolvido, é a biometria através da orelha. Porque o recém-nascido tem uma orelha pequena, mas se você tirar foto, pegar as características da orelha, à medida que a criança vai crescendo, o tamanho da orelha vai aumentando. Mas as características não mudam com o tempo. Ao contrário da íris, que com a passada da idade, com a velhice, passa a ter alteração da íris, que a identificação fica mais difícil, e a mesma coisa do dedo, tá? Que com a velhice, a sensibilidade, algumas coisas da íris, dependendo do trabalho do cara, braçal, ele perde muitas características do dedo de quando ele era jovem, entendeu? Então, o problema de identificar, por exemplo, o problema da troca de bebês em maternidades, isso evita tudo. E através de um smartphone, você, chegando uns 2, 3 metros da pessoa, você consegue detectar, através dessa biometria de orelha, identificar a pessoa. Vamos supor que você seja da polícia que esteja procurando foragido, entendeu? Você não precisa chegar perto, prender o cara, botar o dedo do cara, ou checar na frente do olho dele, checar pela íris, se esse cara é o cara que você está procurando, porque ele pode estar usando documento falso, entendeu? E são ideias que não é caro, entendeu? Você pode desenvolver, basta ter um grupo de especialistas na área de computação, na área de visão computacional, por exemplo, na IFF, pega o André e pega outros aí, e pega uma ideia dessa e vai embora, cara, entendeu? Eu vou estender, Diego, senão eu não vou responder a pergunta. Eu acho que você respondeu várias perguntas aqui de uma só vez. Na sequência que o Rogério, né, e o Diego aí pediram, por exemplo, né, ideias, né, de possíveis projetos no Instituto Federal Fluminense, e de alguma forma, né, você saiu respondendo todo mundo aqui. Tem uma última pergunta que foi feita pela Daniela Trevisan. Opa, conhece ela? Posso fazer pessoalmente essa pergunta aí, professora? Daniela. Conheço ela de vista. Vamos lá. Obrigada, Sati. Muito bom ouvir aqui a sua palestra, a gente está sempre aprendendo. Sati, eu queria perguntar a respeito se você sabe como estão as leis também em relação ao uso de drones. Tem regulamentação dessas leis do espaço aéreo? Querendo dizer isso, pensando no uso em grande escala, como seria isso? Pois aqui no Brasil, Dani, quem gerencia isso é a ANAC, né? E, por enquanto, só alguns estados que estão começando a ver isso. Por exemplo, o estado de São Paulo está começando a definir uma legislação para isso, mas, por exemplo, aqui no Rio não existe isso. E, como você falou, o grande problema a médio prazo é no centro urbano, é nas cidades. Porque na fazenda, possivelmente, você não vai ver centenas de drones cruzando o mesmo espaço, tá? Mas no centro urbano você vai ter isso, e vai ter que gerenciar isso. Esse é mais um motivo para a gente investir pesado nas pesquisas em drones autônomos. Por quê? Drones autônomos é como carro autônomo, é carro sem motorista, tá? Ou seja, através de vários sensores, de conceitos de visão computacional, de machine learning, deep learning, eles criam um sistema capaz de evitar colisões, tá? É como o Saulo comentou no início, acho que vocês não estavam, mas que passou alguma coisa no Fantástico ontem, mas de forma que o delay seja o mínimo possível. Um atraso, por exemplo, entre detectar o obstáculo e fazer a ação, se for de 1 segundo, isso já é muito tempo. Isso não vai dar tempo, dependendo da velocidade do carro, do drone, de evitar uma colisão, entendeu? E envolvendo até seres humanos, tá? Agora,
essa questão do gerenciamento do espaço aéreo, aqui no Brasil ainda está muito engatinhado, em vários países acontece isso ainda, tá? E eles estão postergando, empurrando com a barriga, porque, por enquanto, o espaço aéreo brasileiro, principalmente, o número de drones é muito pouco, e a maioria é controlado por tablet, ou por controle remoto. Então, a pessoa está enxergando o drone, entendeu? Sati, e outra coisa é a respeito dessas pesquisas, né, no grupo, eu queria saber se, até para dar ideia aí para quem quiser também outros assuntos, né, e se tem alguém no grupo especificamente que você tem contato, olhando as questões éticas, né, no uso desses autônomos, né, digamos assim, tanto carros quanto drones, porque, como você mesmo mencionou, tudo pode ser utilizado para o bem e para o mal. Exatamente. E nos carros autônomos já tem essa problemática que por exemplo, os carros eles podem decidir quem vai viver e quem vai morrer em caso de acidente. Né? Então, vocês têm no grupo já alguém olhando para essas questões também, ou é só mais a questão de otimização? Não, no grupo a gente não tem, Dani, e você tá convocada para criar um núcleo nesse setor aí. E realmente é extremamente importante isso que você comentou, tá? Porque essa questão ética é difícil gerenciar. Uma coisa muito mais simples é o problema do excesso de câmeras fixas e móveis em locais públicos, né? Que isso pode trazer uma série de benefícios para os órgãos públicos, principalmente, mas também tem a questão da privacidade, o direito à privacidade do cidadão, né? Que é uma polêmica que é difícil de resolver. Então, a questão ética também, eu acho que vai um pouco por esse caminho, porque algumas questões pode ter, por exemplo, pode ser recriminados por algumas pessoas, mas podem ser justificadas por outros, né? É aquele negócio de um advogado confrontar de defesa confrontar com o promotor, né? Cada um procurando mostrar e justificar as ações dele. Mas é um segmento extremamente importante e fundamental nesse setor de veículos autônomos. Obrigado, Sati. Tá, obrigado, Dani. Satoru, eu acredito, né, que a professora Daniela Trevisan, colega sua, né, do Instituto de Computação da UF, contribuiu essa questão, né, de ética por conta, né, da decisão, né, dessas tecnologias, né, já está sendo bastante discutido. Eu me lembro daquele evento que você organizou na UF, que eu estive lá com vocês, né? Mas ainda assim, né, tá tudo bem, né? Tá bem, né, no momento inicial, né, e essas discussões estão borbulhando, e eu acredito que a tendência é que se dediquem a isso também, né? Com certeza, à medida que, por exemplo, no caso dos veículos aéreos não tripulados, à medida que foi engrossando a quantidade desse tipo de veículos... As regulamentações também vão sendo, né, feitas, né, para essas questões. Vai ter que ser mais rígidas, e isso vai um pouco naquela parte de redes, também de frequência de ondas, para não ter atritos, essas coisas todas. Eu acho que vai por aí também, isso transportados por espaço aéreo. Tá? Foi uma discussão, né, que eu assisti, né, nesse evento aí que você organizou, e que, ao final, né, o benefício da tecnologia, né, será para quem, né?
mas Isso. ainda assim as regulamentações são criadas para isso. Deixa eu só voltar aqui, o Gabriel Gomes foi aluno nosso aí do técnico de eletrônica, fez um comentário aqui sobre a questão aí, né, do 5G, vai ajudar bastante nisso. O Rogério, né, abordou aí, em cima da questão da própria professora, né, da Daniela, sobre responsabilidades. Eu acho que as leis, né, surgirão também por conta, né, das novas tecnologias que vão sendo oferecidas aí nessas cidades. E eu acho que passei por todas as perguntas aqui, ou o professor de alguma forma respondeu. Tem mais alguém aí para perguntar? É só para finalizar, essa questão da ética e questão do direito do cidadão, por exemplo, a privacidade, essas coisas, é fundamental. Mas também a gente tem que vamos fazer a figura do advogado-diabo. A gente tem que ver o que acontece hoje sem essa parafernália, sem essas tecnologias, o que acontece nesse segmento, ou em segmentos similares, né? Por exemplo, no carro autônomo, né? Onde esse delay de poucos segundos pode causar o acidente. Agora, isso acontece agora também, com um motorista lá no volante. Se o cara se distrair um minuto não, desculpe, questão de meio segundo, dependendo da velocidade, dependendo, sei lá, vai que o cara está distraído ou no celular. Vários acidentes acontecem hoje com veículos motorizados, né, tripulados. Né? Então, quando a gente fala em segurança, em ética também, a gente tem que olhar também já as limitações de deficiência que existem hoje, né? Entendeu? Sem essas tecnologias. Tá. Surgiu uma última pergunta aqui do Fernando Carvalho. Será que algoritmos para análise de interferência em rotas em tempo real seriam necessários? Considerando aí a mobilidade de carros e drones, né? Tem graus de liberdade muito distintos. Fernando, com certeza. Principalmente quando a quantidade, a frequência de drones no espaço aéreo for crescendo. Né? Por exemplo, drones manuseados por controle remoto, por uma central, vai ficar totalmente obsoleto. Né? Não tem como fazer esse gerenciamento de milhares de drones no espaço aéreo, entendeu? Vai ter colisões abertas. Então, esse problema da colisão de drones no futuro, isso vai mostrar desafios para novas tecnologias que têm que ser implementadas e que também a gente tem que ter consciência que drones não é uma coisa perfeita, não, entendeu? Tudo bem, o drones, por não ser tripulado, por exemplo, quando vai fazer checagem no morro para descobrir foragidos, os caras podem ter uma metralhadora e detonar o drone pode, inclusive, pegar fogo e cair em cima de uma casa e se não tomar cuidado, pode provocar danos, né, nessa residência também, ou numa plantação, entendeu? Então, tem esses riscos também. Mas o que a gente está dizendo é que, comparado aos veículos tripulados, ele claramente traz muito mais vantagens do que desvantagens. E para o meio ambiente também, né? Tá? Professor Satoru, eu sei que o senhor está super empolgado, está adorando estar conosco aqui, de forma remota, né, no Instituto Federal Fluminense. Pessoal, essa palestra, né, foi uma palestra voltada para alunos, né, do técnico de eletrônica, mas, né, só essa semana o professor Satoru ele vai estar palestrando sobre o tema com mais profundidade, lógico, né, no Encontro Nacional de Modelagem Computacional, dia 28 de outubro, inicia-se o evento, e também, né, no primeiro encontro de inteligência artificial e aprendizado de máquina na indústria de óleo e gás 2020.
Tá? Professor Satoru também, né? Ele posso falar que é um blogueiro aí de marca maior, porque ele está nas redes sociais sempre divulgando os eventos que ele participa, inclusive os projetos. E aí, né, eu tenho certeza, né, que nesses encontros acadêmicos ou em qualquer outra palestra que ele irá, né, ministrar mais à frente, né, no caso aqui, né, mais uma vez, foi voltada para alunos do ensino médio, ele poderá, né, estar se aprofundando um pouco mais aí nas devidas, né, nos devidos questionamentos. Já passamos aí, professor, quase 40 minutos. E por mim, eu fico aqui, eu acho que a plateia está aí, né? Ninguém abandonou o barco aí, né? Se abandonou foi por conta mais de questões de trabalho. Estou adorando aí, né? Estou muito feliz com sua presença aqui. E acho que surgiu, né, mais uma... Essa palestra será disponibilizada no canal da Rádio IF Educativa. Ótimo. Maravilha. O Saulo... O professor Saulo está aqui, né? Eu estou aqui presente no estudo da rádio, já deu ok. O professor Luiz está autorizado? Tá, claro. Tá ótimo. Tudo autorizado e com certeza, André, depois que passar a pandemia, o pessoal que quiser conversar presencialmente com a gente, o professor Uchoa, que esteve aqui, a professora Daniela Trevisândia, que é uma especialista na parte de interação homem-computador, parte de visão computacional também, e tantas outras especialidades. A gente vai para campus aí e passa o final de semana aí com a melhor cerveja artesanal que o André conseguiu para a gente. Vai ter que fazer trek aqui, hein? Sei que você está preparado, né? Quero ver o show aí e a professora Dani aí, ó. Como é que vai ser, né? Porque você está garota, aí dá para ver pelas fotos. E a gente acompanha também nas redes sociais. Pessoal, professor Tiago Tadeu, coordenador do curso técnico de eletrônica. Oi. Bem, ouvi um pouco suas palavras aí, né? Sobre a palestra. Então, assim, antes de tudo, eu gostaria de, mais uma vez, agradecer a disponibilidade, agradecer as informações, o conhecimento, né? Nunca é demais nesse período que a gente está vivendo. Eu acho que é uma coisa que a gente está fazendo com muita frequência, né? Buscar novos conhecimentos, e são conhecimentos importantes porque traduzem questões de resolução de problemas do nosso dia a dia, na nossa sociedade, como muito bem foi colocado pelo professor Satoru. Queria agradecer a colaboração dele. Acho que foi enriquecedor demais para os colegas professores, né, que participaram, para os estudantes, para todos nós. E certamente, né, nós vamos aí, com a ajuda do professor André, com outros professores também que atuam na área, no campus, com desenvolvimento de projeto, enfim, tentar traçar novas oportunidades, seja por meio remoto, né, como a gente está vivenciando nesse momento, mas melhor que seja de forma presencial, assim que tudo for possível, né? Muito obrigado à participação e à colaboração de todos, em especial, muito obrigado ao professor Satoru pelas contribuições, pelas colocações e por esse enriquecimento no nosso conhecimento. Foi um prazer, Tiago. Professor Satoru, bem, faço das palavras do Tiago Tadeu as minhas, tá? O agradecimento enorme por essas duas palestras, e estamos muito felizes aqui da sua presença remota e aguardando aí o momento presencial.